Fiz o cálculo de recomendação de adubação, mas não estou encontrando o formulado ideal. O que eu posso estar fazendo? É sobre isso que a gente vai estar falando no vídeo de hoje. Olá pessoal, estamos chegando para mais um vídeo aqui do canal AgroBrasil, hoje falando sobre um tema muito relevante que já foi pedido aqui no canal, que é sobre o que nós devemos fazer quando a gente não acha um formulado ideal. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, nos apoie, né? Deixe seu like, isso é muito importante para a gente continuar produzindo mais e mais vídeos técnicos sobre o agro aqui para o YouTube. Também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, isso nos ajuda bastante, ok? Vamos falar então sobre isso, vamos falar sobre como é que nós podemos estar fazendo, o que nós devemos tomar cuidado na hora de escolher um fertilizante para a gente fazer a adubação das nossas culturas agrícolas. O primeiro ponto que eu devo citar aqui, que é que as agropecuárias brasileiras e as cooperativas também não têm uma ampla disponibilidade de formulados diferentes. Então eles vão trabalhar principalmente aqui, a gente listou alguns que a gente encontra mais, né? Ouve falar também aqui na nossa consultoria, em diversos estados brasileiros. Então o 10-10-10 é um caso, o 20-0-20, o MAP, o 4-14-8, o 10-30-10. Agora, não temos uma ampla disponibilidade. Então, a gente tem que também saber, com base nos adubos disponíveis, como é que a gente faz a melhor estratégia de adubação possível. Por mais que a gente não tenha uma ampla disponibilidade de adubos, na maior parte dos casos a gente consegue fazer boas estratégias de adubação, alcançar altas produtividades, mesmo sem ter uma ampla gama de formulados lá disponível para a gente comprar nas agropecuárias. Como é que a gente vai fazer isso? Alguns pontos que nós devemos levar em consideração aqui. Primeiro, é a mobilidade e as características dos nutrientes. Nós temos que saber, por exemplo, que o nutriente fósforo deve ser disponibilizado principalmente na linha, na cova ou no sulco. Então, quando a gente está adubando lá o milho, a gente está adubando a soja, está adubando uma cultura perene, a gente sabe que no momento de implantação, o principal nutriente que a gente deve se atentar para fornecimento é o fósforo. Então, sabendo disso, a gente consegue planejar qual que é o adubo melhor para a implantação. Pode ser um formulado, um 4-14-8, por exemplo, ou pode ser um adubo simples, pode ser um super triplo, pode ser um MAP, a gente já falou, já fez um vídeo aqui no canal, inclusive falando sobre o MAP, eu vou deixar aqui na descrição para você assistir depois também como é que você consegue utilizar ele. O nitrogênio e o potássio, por sua vez, eu tenho uma flexibilidade um pouco maior na aplicação dele. Ele pode sim ser colocado na linha, no sulco, na cova, mas ele também pode ser colocado em cobertura, né? Inclusive o potássio você tem uma flexibilidade um pouco maior, inclusive, do que o próprio nitrogênio. Você consegue colocar o potássio antes do plantio da semeadura, né? Não muito antes, para você não ter problema com lixiviação, mas um pouco antes sim pode ser adicionado. Depois, no momento da semeadura, você consegue colocar mais um pouco de potássio e depois em cobertura. Então você tem essa flexibilidade maior e com isso você consegue adaptar qual tipo de fertilizante você vai colocar no momento do plantio. Sabendo dessas características dos três principais nutrientes, você já consegue escolher um adubo simples à base de fósforo ou um adubo formulado que tenha mais fósforo na sua composição. E depois em cobertura você consegue complementar com as dosagens ainda que estão faltando de nitrogênio e de potássio. Os macronutrientes secundários. Pessoal, preste atenção nisso. Nunca se esqueça do cálcio, do magnésio e do enxofre. Tá? Por mais que seja fácil a sua disponibilização, o cálcio e o magnésio vai vir principalmente com o calcário, então seja um calcário calcítico ou um dolomítico, aquele que tem mais magnésio na sua composição. O enxofre vai vir com o sulfato de amônio, vai vir também com super simples, tem outros adubos que vêm enxofre na sua composição já, mas preste atenção, qual que é a concentração que esses nutrientes estão lá indicando na análise de solo e também como é que é a minha estratégia de adubação se eu já vou estar incluindo esses nutrientes aí.
Os micronutrientes, preferencialmente, eu devo colocá-los na linha, na cova, e em alguns casos eu posso fazer aplicação via foliar também. Mas eu devo tomar cuidado com os micronutrientes porque eu posso causar uma certa toxidez para as plantas se eu adicionar eles em excesso. Então eu tenho que prestar atenção também nisso. Se realmente para aquele caso é necessário eu estar aplicando um micronutriente. Mas então a gente sempre fala, o micronutriente ele pode vir junto com um formulado, ou eu posso estar adicionando também um adubo ali com micronutriente na sua composição, é o caso das fritas, né? O FTE, BR12 é um exemplo disso, ou eu posso estar colocando via foliar, é o caso ali do zinco e do boro para a cultura do tomate. Mas aí eu tenho que estudar especificamente aquele meu caso. O outro ponto que a gente deve levar em consideração na hora de montar essa estratégia é as características próprias da cultura que eu estou trabalhando. Então não é a mesma maneira eu adubar um tomate de eu adubar um milho e uma soja, ou de adubar uma cultura perene e uma cultura anual. Cada um tem características distintas, necessidade de nutrientes também que variam entre si e estratégias de adubação que devem ser adaptadas para se conseguir então o melhor resultado possível. A gente colocou aqui que cada cultura tem uma necessidade de nutrientes diferente. Nós podemos trabalhar com adubos simples, fosfatados na linha, na cova, e com nitrogênio e com potássio em cobertura. Eu também devo prestar muito atenção na época indicada para aplicação, aí principalmente do nitrogênio e do potássio em cobertura. Aquela cultura agrícola ela vai me dizer a sua necessidade ao longo do seu ciclo de desenvolvimento. Por isso que a gente sempre bate na tecla do seguinte: a gente deve pegar o nosso manual de recomendação de adubação e calagem para o nosso estado e então montar esse plano de adubação. Por exemplo, o que adianta eu aplicar nitrogênio na época do pendoamento para a cultura do milho, né? Sendo que os componentes de rendimento foram definidos lá no início, de V2 a V4. Então eu já passei da época indicada para aplicação de nitrogênio. Eu posso estar aplicando, mas aí eu não vou ter o efeito que eu gostaria que eu tivesse com a aplicação daquele adubo. Então devo prestar bastante atenção na época de aplicação. Porque os meus manuais lá de recomendação de adubação, ele vai te dar a época de aplicação dos nutrientes que dá mais resultado, que é quando a planta também está necessitando, já considerando o período que aquele nutriente vai chegar lá no meu solo e que a planta vai demorar para absorver ele, ok? Então preste atenção bastante nisso na época também de aplicação. Outro ponto, informações da análise de solo. A análise de solo é barata, geralmente aí está em torno de 50, 60 reais, e ela vai trazer uma série de informações para fazer o planejamento de adubação. A gente tem ainda muitos produtores que fazem adubação sem análise de solo, pode dar certo por 1 ano, pode dar certo por 2 anos, mas às vezes chega num terceiro, num quarto ano, já começa aquele solo não responder tão bem ao teu cultivo e também pode ser com que você tenha uma quebra de produtividade e pode ser também que você esteja jogando dinheiro fora porque você não sabe como é que estão os níveis dos nutrientes. Por isso que a gente sempre bate na tecla, faça análise de solo porque o custo-benefício é muito alto. Então as informações que eu tenho lá na minha análise de solo, segundo o nível dos nutrientes, vai me dar uma ideia muito boa de qual que vai ser a estratégia de adubação que eu posso estar adotando. Vamos supor, o meu potássio esteja muito baixo e eu tenho que fazer uma aplicação de mais de 300 kg por hectare de cloreto de potássio, né? E aí eu posso fazer o seguinte, posso fazer uma aplicação de cloreto antes do plantio, um pouco também junto no momento da semeadura e depois em cobertura. Eu tenho potássio alto, então eu vou ter que estar disponibilizando apenas 60 kg por hectare de cloreto. Então você pode estar fazendo ou no momento da semeadura ou logo após a semeadura e em cobertura também. É claro, ligando com as informações das características da minha cultura agrícola a ser adubada. Mas sim, dependendo da tua análise de solo, o que ela está indicando, você pode fazer essa adaptação na recomendação de adubação. A análise de solo também vai te dizer se é necessário ou não fazer a calagem antes de fazer a adubação. Então não adianta nada eu fazer uma adubação, imaginar uma adubação maravilhosa, com bastante nutrientes e tudo mais, bem distribuídos. Se o meu solo estiver ácido, estiver pedindo uma calagem, eu não fizer. Aí eu vou estar jogando dinheiro fora.
Porque sempre que eu adubo sem corrigir o meu solo, eu vou ter um problema e eu não vou conseguir ter a máxima expressão do potencial dos nutrientes que eu adicionei no meu solo. Então preste bastante atenção nisso. A primeira operação que a gente começa para arrumar um solo, para deixar ele altamente fértil, é pela calagem. E um dos pontos mais importantes que a gente tem que ter consciência é que uma boa análise de solo e uma recomendação de adubação adequada é economia de dinheiro na certa. Porque se a gente sabe exatamente quanto de nutriente que tem no meu solo, a gente sabe a necessidade da cultura agrícola que eu estou implantando e a gente faz uma boa estratégia de adubação, a gente consegue, além de ter a máxima produtividade potencial ligado com a fertilidade do solo, você consegue também economizar dinheiro, não jogar mais adubo que não vai se transformar lá na frente em resultado, em produtividade e em lucro para o produtor rural. Beleza, pessoal? Então o vídeo de hoje era isso. Se você quiser sugerir um novo vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo. Até uma próxima e tchau, tchau!